A paz do Senhor, minhas irmãs, é motivo de grande alegria que eu venho aqui ministrar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. Vou dar uma breve resumida, porque o tempo é pouco, mas eu espero que vocês se sintam edificadas com cada palavra que eu vou falar para vocês hoje, amém? Então vamos começar. Aqui, em 2 Samuel, no capítulo 16, 17 e 18, nós vemos as consequências das escolhas de Davi. Aquela escolha que ele fez ainda quando era mais novo, no começo, do seu reinado, se deitando com Betseba e falando para o marido dela ficar em linha de frente na guerra, e assim ele vindo a morrer por causa que quando ele deixou o marido dela em linha de frente, ele sabia exatamente que ficando ali ele ia falecer. E foi o plano que ele fez e se concretizou. Então teve as consequências. Ele sabia que Deus não ia se agradar daquilo, mas mesmo assim ele fez. E o profeta falou, Deus usou a boca do profeta para falar com ele, falando que a espada não se apartaria da casa dele. Deus o perdoaria, porque Deus é fiel e justo e ele é misericordioso. Quando nós pedimos perdão de todo o nosso coração, Deus nos perdoa. Só que ele não deixa de vir as consequências dos nossos pecados na nossa vida. Lógico que ele tem misericórdia de nós, só que a gente passa pelas consequências, porque Deus é justiça. E ele não deixa com que as nossas escolhas erradas passem em vão na nossa vida. A gente tem que passar por aquilo para a gente aprender a nunca mais fazer aquelas coisas de novo. E assim, Davi estava passando por isso agora, com o seu filho perseguindo ele. A perseguição de Absalão, o filho que ele mais amava, um filho amado, um filho tão querido, um filho bonito, bem-quisto por ele. Agora, o perseguindo o próprio pai, que tanto o amou, que tanto cuidou dele. Ele não queria apenas as riquezas de Davi, não queria apenas o trono de Davi, ele queria a morte do seu pai, queria tirar a vida do próprio pai dele. E Deus também não estava se agradando disso. Aqui já entra a parte de honrar pai e mãe, ele não estava honrando o pai dele, ele queria a destruição do próprio pai. E também teve as consequências da parte dele não honrar o pai dele, não amar, não cuidar do pai da forma que deveria. Teve uma consequência. Tudo aqui que Davi passou foi uma consequência muito pesada, muito triste. Foi muito difícil Davi passar por isso. A consequência do pecado de Davi trouxe muita tristeza para ele. Resumidamente, eu vou fazer um breve resumo, com o filho dele se deitando com a própria irmã. E agora, com Absalão perseguindo, também antes disso, Absalão matando o irmão dele, o próprio irmão. O cumprimento da palavra do Senhor na vida de Davi, sobre a paga do seu pecado. E é muito triste isso. Por isso, meus irmãos, antes da gente tomar qualquer decisão da nossa vida, qualquer escolha, a gente tem que pensar bem e orar, falar com o Senhor. A nossa oração, ela é tão poderosa. Ela nos coloca ali em comunhão com o Senhor. Ela faz a gente criar essa intimidade com Deus. A oração que liga a gente a Deus. É a partir da oração. Sem ela, a nossa vida desanda. Se nós não pararmos e falarmos com Deus, a nossa vida desanda. Se Davi tivesse pensado bem, se tivesse lembrado do Senhor, falado com o Senhor, nada disso teria acontecido naquele tempo. E agora ele não estaria pagando por tudo isso. Mas ele tomou a decisão de seguir os desejos da própria carne dele. Seguir o que estava no coração dele. E o nosso coração é enganoso, a gente não pode obedecer àquilo que os nossos sentimentos querem. A gente tem que obedecer à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz, aquilo que é bem visto pelo Senhor, por nosso Deus. E não aquilo que quer reger lá dentro do nosso coração. Porque o nosso coração, mais uma vez eu falo, é enganoso. Todas as escolhas que a gente deve fazer, Deus tem que estar na frente de tudo, Deus tem que estar na direção, Ele tem que ser o centro das nossas escolhas. Ele tem que ser o centro de tudo aquilo que a gente vai fazer. Falar agora, eu vou fugir um pouco do texto, mas falar que nem Moisés falou. Senhor, se tu não for comigo, não me deixe sair daqui. Se as nossas escolhas não estiver Deus na frente, então que a gente não faça aquilo.
Se ele tivesse tomado a decisão certa, a decisão que o Senhor queria naquele momento, ele não estava passando por tudo isso. Então, meu irmão e minha irmã, antes de você tomar qualquer escolha na sua vida, coloque Deus na direção, pergunte para Deus se é aquilo mesmo que Ele quer para sua vida, se aquilo é da vontade dEle, se aquilo vai te fazer bem. Se não, não faça. Não faça. Lembre-se sempre que o Senhor tem que ser o centro da sua vida, porque se Ele não for, nada vai para frente, nada faz sentido. E lá na frente tem as consequências ruins, e que infelizmente nós temos que pagar. Então, agora voltando mais para o texto, mais aqui na frente, né, já no capítulo 17, aqui Absalão ele é aconselhado a se deitar com as concubinas do pai dele. Ou seja, ele não queria apenas as riquezas do pai, ele queria as mulheres, ele queria o povo, ele queria tudo que era do pai dele. Tudo. Ele começou a cobiçar tudo aquilo que era do pai dele. Queria se tornar que nem Davi. E ele estava conseguindo. Ele já tinha possuído o trono, ele já tinha possuído o povo, que muitas pessoas ficaram no lado de Absalão. Ele já tinha possuído as concubinas dele, e agora queria tirar a vida do próprio pai. E aqui a gente vê as consequências também, de não honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ele tramou, escolheu vários homens, né, o exército, colocou o exército para ir de encontro ao pai dele, para destruir o povo que estava com o pai dele também, né, o exército de Davi, e fez toda aquela trama para querer destruir o pai dele e o povo que estava com ele, mas acabou não conseguindo, porque Deus não se agrada daquelas pessoas que desonram seu pai e a sua mãe. A palavra do Senhor é bem clara nos mandamentos, nos 10 mandamentos que falam honrar pai e mãe. Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós temos que amá-los, nós temos que respeitá-los, nós temos que honrá-los em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa forma de viver. Nós temos que amar o nosso pai e a nossa mãe. Eu sei que muitos aqui, né, podem não ter uma vivência boa com seu pai, com a sua mãe, mas saibam que o nosso dever é perdoar. O nosso dever é perdoar. Nós não somos obrigados a ficar ali convivendo junto, mas o nosso dever é perdoar e amar, respeitá-los, de todas as nossas formas, respeitá-los, porque não honrando o nosso pai e a nossa mãe também tem consequências. Foi o que aconteceu com Absalão. Absalão tramou tudo aquilo, e assim como quando ele estava indo de encontro para tirar a vida do próprio pai dele, ele foi enroscado, teve os cabelos dele enroscados naquela árvore. E ali ficou pendurado pelos cabelos, aquele cabelo que foi mencionado logo no começo, que era um cabelo muito bonito, comprido. Era muito bem frisada a aparência de Absalão, que Absalão era um homem muito bonito, muito charmoso. E ali aquele cabelo bem quisto, bem bonito pelas pessoas, pela palavra do Senhor aqui descrita, foi um dos motivos de ter tirado a vida de Absalão. Ele ficou ali enrolado pelos cabelos dele naquela árvore e ficou pendurado. E assim, um dos servos de Davi foi lá e tirou a vida dele. Davi não queria. Davi queria que o exército dele sofresse as consequências, ele fosse derrotado, mas não queria. Ele falou para os servos dele que não queria que tirassem a vida do filho dele, mas mesmo assim o fizeram. Mesmo assim, porque a consequência do pecado de Absalão, de perseguir e de tentar matar o pai dele, teve consequência, ele não honrou o pai dele. Então, de certa forma, ele tinha que pagar por isso, até porque ele não queria mais saber de Deus. Ele se virou contra o Senhor, ele não estava arrependido das escolhas que ele estava fazendo. E assim teve a consequência, a morte dele. Porque aquela pessoa que desonra o seu pai e a sua mãe, o caminho dela é a morte. Ela caminha pelo caminho da morte. Então, foi isso que aconteceu com Absalão. E Davi chorou. Davi chorou amargamente. A tristeza de Davi foi muito grande, foi muito funda, foi profunda, porque era um filho que ele amava. Ele amava muito todos os seus filhos. E Absalão era um filho muito querido e amado por ele. Então ele chorou. Eu imagino que o choro dele foi uma mistura de tudo, principalmente sobre a morte do filho dele. Para mim, eu trago para o meu pensamento que foi uma mistura de saber das consequências, que tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa
da escolha errada que ele fez, ainda quando era jovem, e também de tudo aquilo que a família dele tinha passado, que ele tinha passado, porque não é fácil passar pelas consequências das nossas escolhas erradas. É doloroso, dói e machuca. Eu imagino também o quanto que deve ser doloroso perder um filho, porque quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito da nossa família, dói. Mas eu imagino que deve ser uma dor ainda mais insuportável perder alguém que você ama tanto, sangue do seu sangue, que é o seu filho. Deve ser uma dor que ultrapassa qualquer limite. Isso foi o que aconteceu com Davi. Davi e Absalão. Foi uma história triste, foi uma parte muito triste, mas aqui a gente vê as consequências das nossas escolhas, assim como eu falei, que em todos os momentos a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, porque tudo que a gente faz é uma escolha, tudo, os nossos pensamentos, as nossas falas, aquilo que a gente para ouvir, é uma escolha, e a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, e pedir a Deus sempre direção, por qualquer escolha, por qualquer coisa que a gente vai fazer, Deus tem que estar na direção da nossa vida, Ele tem que ser o centro da nossa vida em tudo, amém? E aqui, minhas irmãs, eu encerro esse ensinamento bem curto, bem resumido, mas eu espero que vocês tenham se sentido edificadas e que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, amém? Fiquem com Deus e até a próxima.